Pode Ser Humano começando agora, o seu podcast de gestão de pessoas, gestão nas organizações, humanização no seu local de trabalho. É aqui que você vai encontrar sempre. Pode Ser Humano é um podcast que é uma iniciativa da Best Homenagens e é do Projeto Humanize também. Bom, vou fazer um merchan aqui. Se você não conhece Best Homenagens ainda, entra lá no site que vai valer a pena você conhecer o tipo de trabalho que eles fazem, tá bom? Bom, pessoal, hoje a gente tem um convidado super legal que vai ensinar muito a gente. Todo dia a gente sempre aprende pra caramba nesse programa. E hoje é mais uma aula, fiquem atentos, porque hoje a gente tem com a gente o Beto Pereira. Beto, prazer. Vivi, prazer estar aqui com você, com o pessoal do Pode Ser Humano, do Humanize, do Best Homenagem. Que legal, vai ser um papo bem bacana, bem suave, bem leve, com muitas risadas e acho que com muito aprendizado, que a gente troca muito nesses papos, né? Que bom, que maravilha. Gente, o Beto, ele antes de falar do Beto, vou fazer então a minha descrição para você, Beto. Tô curioso, por favor, diga como você é. Porque eu sou uma pessoa cega, não estou vendo a Vivi, vocês estão percebendo que eu tô de óculos escuro, né? Então eu quero saber como que é essa pessoa que vai me entrevistar aqui por uma hora e meia. Tô curioso. Legal. Olha só, Beto, então vou me descrever para você. Eu sou uma mulher, tenho cabelo curtinho preto, bem curtinho. Sou branca. 1,58 m, depende, tá, gente? Às vezes faço um alongamento, chega a 1,60 m, mas por mais ou menos isso aí. Acho que é isso, olhos castanhos, tô vestindo verde com uma blusinha preta por baixo, um casaquinho verde. Bacana. Você acha que deu pra pegar? Deu. Show de bola. E é importante, né, que as pessoas façam essa descrição em um evento no qual estejam pessoas cegas ou com baixa visão, em uma reunião, pelo menos na primeira vez que a pessoa tem contato com uma outra pessoa cega que ainda não a conhece. Essa descrição é muito legal. Parabéns, Vivi. Imagina, obrigada a você por nos ensinar já essa importância, viu, Beto? Olha, gente, o Beto, ele é gestor em inclusão, acessibilidade e diversidade humana, presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Ele é formado em Ciências Sociais, em jornalismo e é também conselheiro titular do Conselho Nacional de Saúde. É coisa pra caramba, hein, Beto? Muita coisa, né? A gente trabalha o tempo todo com essa questão da inclusão, da acessibilidade e desse contato, né, com a pessoa humana, com as minorias, com a diversidade, que é algo que me encanta, sabe? Pessoas, os desafios de você superar barreiras, de se aproximar e de entendermos, né, que somos todos humanos. Isso é algo que encanta e por mais trabalho, por mais correria e esses títulos, essas funções, por mais que elas tragam uma carga de responsabilidade e traz muito, né? Traz também uma carga de realização, de prazer, de tesão em fazer isso. Verdade, que coisa linda. É isso mesmo. E a gente busca muito por isso aqui dentro do nosso podcast, sabe? Ter tesão por fazer as coisas, sabe? Ver a realização, ver mudanças, né? Que legal. Bom, você me conta, você formou em Ciências Sociais e Jornalismo. Exatamente. Vivi, a minha história é uma história da maioria das pessoas com deficiência do Brasil, né? Eu nasci numa família pobre e humilde do interior. Nós somos em 4 irmãos. Meus pais têm apenas o ensino fundamental. Eu nasci com baixíssima visão, então enxergava cores, conseguia ler letras maiores, letras ampliadas, colocando assim o rosto muito perto, né, para ler, até os 12 anos. Com 12 anos eu perdi a visão, me tornei uma pessoa completamente cega. Beto, posso chamar de cego? Pode. Eu sou Beto Pereira, uma pessoa cega, prazer. Então, com 12 anos eu me tornei uma pessoa, um adolescente cego. E aí já teve aquela coisa, né, de você ter que reaprender a fazer algumas coisas, o sistema Braille, que é a leitura tátil, né? O uso da bengala, que para mim foi uma grande barreira, né? Eu estudava numa escola regular, uma escola chamada de normal, onde só havia pessoas sem deficiência. Eu era a única pessoa, o único jovem, adolescente ali com deficiência. E usar a bengala foi uma barreira, porque aquilo me colocava numa situação muito diferente, né? Verdade. Dos demais alunos. E sim, aí depois veio essa paixão por comunicação, por rádio. Tem um episódio que até eu gosto muito de contar, que com 15, 16 anos de idade eu fui procurar uma emissora de rádio da região para fazer um teste, um piloto. No tempo era fita cassete. Gravei o piloto, pediram um segundo, gravei, passei nos 2. Quando eu fui fazer o piloto pessoalmente, o dono da rádio viu que eu era uma pessoa cega, ele falou, olha, Beto, bateu 2 vezes no meu ombro e falou, você é muito legal, tem o estilo da rádio, mas eu não vou te contratar porque você é cego. Nossa. Então você vai para o médico, se cura
E quando você se curar, você vem que eu tenho um trabalho aqui para você. Nossa. E aí, 2 anos depois, eu estava na rádio concorrente, fazendo o mesmo concorrendo no horário com esse dono da rádio. E aí depois veio trabalhos em TVs, trabalho em mídias, cheguei a fazer participação em novela, comerciais, enfim, participei dos grandes jornais. Você é uma celebridade? Não. Não, gente, Não. Eu sou uma pessoa que teve sorte, teve apoio da família, teve um pouquinho de competência, que eu acho que são os ingredientes que nos colocam, né, na posição que nós estamos, né? Então, assim, a celebridade... Eu cheguei, infelizmente, eu sou um dos poucos que chegaram onde a maioria não consegue chegar. E seria importante que toda a maioria chegasse onde quer chegar. Mas aí as pessoas se deparam com barreiras, se deparam com preconceito, com capacitismo, né? Então, eu tinha tudo para ser uma pessoa que não chegasse onde eu cheguei hoje. E a maioria não chega. Por uma série de questões. Olha, assim, você começou a falar, eu já estou aqui... Fiquei muito emocionada de imaginar. Eu tentei Claro que é só uma tentativa de me imaginar no seu lugar quando esse dono da rádio falou isso para você. Com 15, 16 anos, né? É de uma crueldade que eu não consigo imaginar. No entanto, Beto... essa foi uma crueldade muito aberta, né? Muito falada, mas a gente tem muitas crueldades veladas, né? No dia a dia e que atrapalham, como você mesmo falou. Vivi, muita gente não chega aonde eu cheguei, né? Talvez a gente tenha algumas crueldades veladas e é por isso que a gente está fazendo esse podcast aqui, para a gente conseguir desmistificar, entender, localizar e curar na medida do possível esse tipo de atitude, tá? Eu quero que você me fale isso, porque assim, a gente já tem uma ideia, claro, né? Por que muitas pessoas que têm deficiência têm essa dificuldade de protagonizar uma carreira, né? Você vai me contar sobre isso. E eu também, antes disso, quero te falar assim, pode ser que eu fale alguma bobagem aqui, você, por favor, me corrija. Pode. Pode. Por favor, você me corrija, porque... aprender junto. A probabilidade de eu falar alguma coisa que não seja legal é grande, porque eu tô aqui para aprender também. Então... Mas eu também falo bobagem. A gente continua falando, se equivocando, né? Isso faz parte da caminhada, da jornada. Então a gente se corrige. Obrigada, Beto. Mas então conta pra gente, por favor. As pessoas ainda existem, né, por parte das pessoas, um preconceito. Às vezes o preconceito é escancarado, como foi desse dono da rádio, mas existe também o preconceito velado, né? Muitas vezes o preconceito sem a pessoa saber que está sendo preconceituosa, né? Então você pega, por exemplo, se você tem uma pessoa com deficiência, que é uma pessoa que tem que está em um segmento, uma classe social, não gosto muito desses termos, mas não tem outro que eu consiga, que tenha boas possibilidades financeiras, ela vai passar por um preconceito que aquele cara que é cego, que é preto, que é pobre, que nasceu numa comunidade pobre, não vai passar. Né? Porque vai ser diferente o preconceito e vai ser maior com esse cara da favela ou da comunidade que é preto, que tem poucas possibilidades financeiras. Então você vê se é mulher, né? Então existem pessoas que enfrentam vários preconceitos, né, por terem vários sinais, várias características que a sociedade vai juntando no pacote. Então não vou receber essa pessoa como ela mereceria, porque ela é uma pessoa com deficiência, porque ela é pobre, porque ela é negra, porque ela é indígena, né, porque ela é de uma religião de matriz africana. Então existe muito esse preconceito e muitas vezes ele é visível e muitas vezes ele é velado. As pessoas tendem a achar que nós, pessoas com deficiência, ou somos heróis ou somos coitadinhos. Eu, pessoalmente, descarto essas duas colocações. Por que eu descarto? Porque eu também tenho meu lado sombra. Eu também sou ser humano. E eu quero ser humano. E como ser humano, eu tenho tendência, muitas vezes, a errar com o outro. A agir de forma preconceituosa sem saber que eu estou sendo preconceituoso. Mas é preciso a gente ter clara essa nossa limitação para a gente tentar superar. Eu conto sempre uma história, Vivi. Eu vim com um cão-guia dos Estados Unidos. O primeiro cão-guia foi em 2007. Sou ruim de matemática, sou bom de humanas. Você quer saber quantos anos faz? Gente, 2007, 2022. É simples, gente. 2007 até hoje. Gente...
15 anos, Beto! Eu estava com o cão-guia, chegando nas primeiras semanas tal, e super entusiasmado. Para eu chegar a Laramara, que é meu local de trabalho, eu gastava em média com a bengala 15 minutos. Com o cão-guia, eu faço em 5. Do metrô Marechal até a Laramara. E eu lembro que eu cheguei com o cão-guia, ia para Laramara todo dia, e nas primeiras semanas eu me lembro, assim, claramente, que eu ouvi uma pessoa cega perguntando para o funcionário do metrô onde é Laramara. Onde é Laramara? E eu passei, ouvi e fui embora. Beto. Porque eu tinha uma desculpa. Eu tinha uma reunião, eu tinha um horário, tinha pessoas me esperando, eu tinha um cão-guia, por que eu não parei? Então veja como às vezes a gente tem desculpas para coisas que não são desculpáveis. Eu deveria ter parado ali, dado um help, talvez eu não conseguisse guiá-lo, porque um cão-guia não guia 2 pessoas ao mesmo tempo, tem toda uma... em regra, né? Tá. Mas para mim foi muito... Eu fui pelo mais fácil. Fiz e falei, o funcionário vai avisar, eu vou embora. E a gente precisa ter esse olhar, sabe? Para a idosa, para o idoso que está com a compra, tentando pegar um ônibus, um trem, um metrô. Para uma criança que está em dificuldade, né? Para uma pessoa que está em situação de vivência nas ruas. A gente não pode fazer de conta que não é com a gente. A gente não pode. E, primeiro, obrigada pela sua vulnerabilidade, por apresentar esse caso aqui, porque muita gente não contaria isso, você está me contando. E que exemplo bacana de mostrar como todo mundo precisa perceber essas situações ao nosso redor. Agora, Beto, quando você chegou, por exemplo, eu não sei se a gente te atendeu direito. Sim. Eu não sei. Então, assim, a gente até conversou aqui um pouquinho antes de você chegar. Falou, fizeram um estudo de caso. Como que eu vou receber esse cara? Isso, a gente ficou pensando, a gente falou, gente, vamos imaginar que a gente é um departamento de uma empresa que vai receber um profissional, um colega que tem deficiência, um profissional com deficiência aqui. Isso. Tá. Como que a gente vai fazer? A gente tem que... eu acho que a gente tem que perguntar, eu acho que a gente tem que não sei o quê. Conta pra gente... agora vamos imaginar esse case aqui, tá? A gente é um departamento e a gente está recebendo. E veja, nem todo mundo está capacitado para ajudar, para receber direito, para fazer direito. Por isso que eu já falei, pode ser que eu fale bobagem aqui e você, por favor, me corrija. Então, uma das primeiras coisas que a gente ficou pensando aqui, como seria essa chegada de um profissional, de uma pessoa com deficiência, num departamento? Como que os outros profissionais devem reagir, devem, por exemplo, mostrar o banheiro, que foi o que a gente fez. A gente imaginou que seu cachorro vinha junto, a gente falou, né? Como é que é esse esquema? Como é que é? Primeiro, lógico, existe insegurança. Tá. Ou existem inseguranças, isso é comum no relacionamento. E quando você vai se relacionar com uma pessoa que tem, né, que é uma pessoa com deficiência, você tem diversos fatores ali no receptivo que você precisa considerar, né, ou imagina, né, que terá de considerar. Então, essa insegurança, primeiramente, ela é normal, ela é legítima. Né? Existe uma tensão, e a tensão é dos dois lados. Porque eu também vim, né, um pouco tenso para cá. Eu estou num lugar no qual não tenho domínio, não sabia quantas pessoas estariam aqui, se era um local grande, se era pequeno, enfim, como eu seria recebido também. Então, eu também venho com essa insegurança sendo uma pessoa com deficiência. E vocês têm essa insegurança por não ser algo cotidiano, comum, no dia a dia. Então, essa insegurança é legítima. E muito legítimo, muito legal, na verdade, é que vocês fizeram esse exercício, né, de como nós vamos receber. E parece que, pelo que você falou aí, se a gente não souber, a gente pergunta. Né? Se a gente não souber, a gente aprende. Relacionamento é isso. A gente não conhece alguém com quem a gente vai casar no primeiro encontro, no segundo encontro, na primeira saída. Não vou entrar em detalhes mais íntimos aqui e tal. Eu acho que não, né? Não precisa. Mas a gente não vai, a gente vai conhecer ao longo dos anos. Porque assim, mesmo porque, Vivi, nos primeiros dias existe, né, essa aproximação e coisas que você não vai ter acesso da outra pessoa. Porque a outra pessoa não vai te mostrar. Né? Isso é o dia a dia, é a convivência, que você vai aprender os gostos, os desejos, o ritmo do outro. E com a pessoa com deficiência, não é diferente. O que eu falo, tem dúvida? Pergunta. Errou? Pede desculpa. E você vai se deparar, as pessoas vão se deparar com pessoas com deficiência. Isso acho que vai dar um bom corte, hein? Olha, Brasil, ele é um jornalista, ele veio aqui para fazer os cortes dele. Fala, Beto. Existem pessoas com deficiência mal educadas, grosseiras,
inconvenientes, né? Que gostam de importunar. Então, assim, as pessoas vão se deparar também com pessoas com deficiência mal-humoradas, que não vão receber bem. Porque são pessoas, são seres humanos, né? Tem o lado luz, como eu disse lá atrás, tem o lado também sombra. Então, isso é comum e faz parte. Agora, pessoas sem deficiência também são assim. Também são mal educadas, muitas vezes. Também são grosseiras, também são hostis. Então, é pensar que você vai estar se relacionando com uma outra pessoa que apenas ou não vê, ou não anda, ou não ouve, né? Ou tem outra característica, uma deficiência intelectual, mental. E essa não é a principal característica da pessoa. Certamente as pessoas que estão entrando agora aqui no podcast, que estão nos vendo, vocês estão nos vendo aqui, a primeira coisa que vocês viram em mim é o óculos. E ok, eu posso tirar o óculos. Eu estou sem lente hoje, às vezes eu uso uma lente verde. Não vim aqui porque machuca pra caramba às vezes, quando tem luz. E eu tenho o direito de usar a lente, ou de ficar sem lente como estou agora, ou de pôr o óculos. E a deficiência, quando ela é perceptível, claramente, logicamente, ela é a primeira coisa que vai chamar atenção no primeiro encontro, no primeiro momento. Entendi. Mas eu sou um cara que trabalho, que estudo, que adoro viajar, que adoro fazer o happy hour com os meus amigos, que adoro animais. E, como eu disse, tem esse lado sombra e esse lado luz. E esse relacionamento, esse primeiro encontro, ele é só o primeiro de tantos outros encontros. Que certamente, nesse primeiro vai acontecer algum equívoco, alguma correção, algum posicionamento de rota, e depois a coisa tende a ficar leve, a ficar bacana a um certo ponto, que as pessoas até esquecem que estão com uma pessoa com deficiência próximas a ela. Verdade. Então, a dica é, se vocês num departamento estamos recebendo um profissional com uma deficiência, da qual você não é familiar para você, pergunta. Você quer que eu dou o braço para você? Você me dá o braço? Quer que eu te leve lá? É isso que a gente tem que fazer, é isso, Beto? Você prefere usar o cão-guia? Quer usar a bengala? Né? Você me pergunta se precisar de alguma coisa. É isso. É se dispor, né? Sim. Se dispor para o outro, né? Sim. E isso agrega um valor ao profissional, à empresa, à instituição, mas agrega um valor que é inestimável, que é do crescimento humano. É verdade. Que é do se relacionar com a diversidade humana. Eu tenho falado muito isso para crianças. Eu faço um trabalho em escolas públicas e privadas para crianças e pré-adolescentes e começo a falar de diversidade de um modo geral, né? De diversas características humanas. Depois acabo falando da pessoa com deficiência, depois entro na deficiência visual, cão-guia, bengala. E assim, eu faço isso já há 20 anos quase. E é mágico, sabe, Vivi, os retornos, os feedbacks que eu recebo de pais, de mães, e principalmente de crianças que tinham ali quando viram uma palestra, uma atividade como essa, com 10 anos de idade, 12, e depois entram em uma empresa, né, se tornam gestoras ou qualquer profissão, e o quanto elas falam, o quanto é legal esse retorno, de saber que a gente plantou uma sementinha de inclusão. E aí, na boa, eu não me interesso se o cara tem posição política A, B, C, se vai votar no A, no B, no C, se o cara tem a religião A, B, C, se o cara é ateu. O que a gente fala é de inclusão, acessibilidade e de respeito à diversidade humana. A pessoa pode ser o que ela quiser ser, frequentar o que ela quiser e puder frequentar. O nosso papo é outro. E a gente só constrói uma sociedade mais justa e mais inclusiva com muito diálogo. E a gente não pode selecionar com quem a gente vai dialogar. Muito bom. Muito bom. Você está me dizendo que quando a gente planta essa sementinha do diverso, da inclusão, a gente está formando pessoas melhores, formando seres humanos melhores. As pessoas que estão olhando para o próximo, elas são seres humanos melhores? Sem dúvida. Sem dúvida. São profissionais melhores, são seres humanos melhores, né? E aí vários assuntos dialogam com o relacionamento com o outro e acaba, de forma indireta, se relacionando com a própria relação na família, não é? De aprender Porque às vezes não é deficiência a diferença. É outra. Às vezes a diferença é religiosa, né? É política, dentre outras. Então, na verdade, quando a gente fala desse respeito à diversidade humana,
do acolhimento, do diálogo, a gente, lógico, parte, né, de uma forma mais ampla, vai fechando para a questão da deficiência e da deficiência visual, que é a nossa especificidade, mas a gente está ali, de alguma forma, falando de todos os relacionamentos. Da esposa, né, de um casal, de um pai com um filho ou uma filha, dentre outros. São os pressupostos para qualquer relacionamento. Com certeza. Profissional, pessoal, no clube de campo no final de semana, na igreja ali do bairro, com o vizinho. Respeito em qualquer lugar, em qualquer situação. Muito bom. Agora, Beto, você fez 2 faculdades e eu queria saber como que é estudar, né? Como que funciona essa parte do acadêmico, do estudo para pessoa com deficiência, né? No seu caso, né, com pessoa cega, como é que funciona isso? Bom, eu comecei a estudar na década de 1980. Eu tenho 46 anos, né? Então, era ainda a cultura da integração e não da inclusão. O que era integração? Eu, enquanto pessoa com deficiência, precisava me moldar para aquilo que as pessoas achavam que era o normal. Era assim. Então, se como eu fosse uma massinha, uma argila, eu tinha que me moldar, ou as pessoas me moldariam para que eu fosse aquilo que elas achassem que era normal. Não era a escola que precisaria se adaptar a mim. Em regra, eu e minha família, enfim, precisaríamos nos moldar. Tem uma coisa que eu sempre falo, Vivi, quando eu tinha 13 anos, tinha uma professora, eu vou falar o nome dela, Yara. Eu adorava a Yara. Ela chegou e começou a dar diversas atividades de ciências, assim, dinâmicas, interativas. Até que na 3ª semana ela começou a dar atividades interativas muito visuais, e eu não consegui fazer. E ela escreveu uma carta para o meu pai, e eu não consegui ler a carta. Eu pedi para minha amiga de escola ler para mim o que ela escreveu. Ela falou assim, seu filho está vindo na escola, não faz as atividades da minha disciplina, está vindo só esquentar o banco. Seu filho é vagabundo. Né? Yara. No dia seguinte eu levei, não mostrei a carta para o meu pai, e ela perguntou, onde está a carta, né? O seu pai assinou? Falei, a carta está aqui, meu pai não assinou, e eu rasguei a carta na frente dela. Falei, eu não posso admitir que a senhora me chame de vagabundo, com 13 anos. Vai para a diretoria. Subi para a diretoria, relatei para a diretora o que aconteceu. E quando a diretora me ouviu, falou, Beto, desce na sala e pede para a professora subir aqui um pouquinho. E eu, com 13 anos, desci. Falei, professora, agora é sua vez de ir para a diretoria. Sobe, por favor. Gente, todo gestor da inclusão do futuro estava ali. Eu mandei a professora para a diretoria com 13 anos, Vivi. Gente. Era a era da integração. Por que eu estou te contando essa história? Porque a gente avançou muito. Agora nós não estamos mais na integração, nós estamos na inclusão. As pessoas devem estar preparadas? Ok. Mas o mundo, os ambientes, as escolas, as empresas também devem estar preparadas para receber a pessoa com a sua especificidade. E eu logicamente, me deparei durante a minha formação com preconceito, com capacitismo, com muitas barreiras, né? E mesmo nessa fase já da inclusão, assim, materiais inacessíveis, ter que cobrar, vinha uma prova com desenho, sem o desenho estar descrito. Então, na verdade, assim, enfrentei sim várias barreiras, mas com certeza, politicamente, socialmente, nós evoluímos muito na inclusão e na acessibilidade. Nós temos hoje diversos instrumentos, né? Na empregabilidade, a lei de cotas, que é a lei 8.213, que fala da reserva no mercado de trabalho. Temos a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é algo fantástico. Foi a primeira convenção incorporada na nossa Constituição. E sabe o que ela fala? Que a pessoa com deficiência deve falar por si própria, sempre que possível. Que a pessoa com deficiência deve ser a protagonista do seu próprio processo. Que a família da pessoa com deficiência deve ser ouvida no processo de inclusão, habilitação e reabilitação. Que, inclusive, as crianças com deficiência podem ser ouvidas. Podem e devem ser ouvidas. Aí nós temos também a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015. O artigo 8 dessa lei é maravilhoso, que ele fala assim, é dever do Estado
Estou falando em minhas palavras, eu não gosto de decorar a lei. É o artigo 8. Tá. É dever do Estado, da família e do cidadão proporcionar que a pessoa com deficiência tenha acesso à educação, ao lazer, ao trabalho, à cultura, acesso à paternidade, à maternidade, acesso à família, acesso à saúde, acesso ao lazer. Então, ali ele elenca esse A gente está falando de uma lei. De uma lei. Que a gente, infelizmente, a gente avançou muito na legislação, mas a gente precisa avançar muito na cultura. Implantar esse DNAzinho, sabe, da inclusão, da acessibilidade, para que ele seja cotidiano, para que as leis peguem. E essa mesma lei, no artigo 4º, ela fala que assim, ela fala mais ou menos o seguinte: discriminar é crime por conta da deficiência. Certo. E a desculpa que eu não sabia disso não vale mais. Porque é muito comum as pessoas, as empresas principalmente, cometerem atos discriminatórios em virtude da deficiência do outro e falar: desculpa, eu não sabia. Não, tá, legal, desculpa. Então, para ela, ok, né? Era ok. Não é mais. Uma empresa de ônibus, por exemplo, não permitiu que eu embarcasse com o meu cão-guia, isso há 13 anos atrás, cobrou a passagem do meu cão. Mas, gente... E me pediu, eu paguei, eu chamei a polícia, não, tem que pagar mesmo. Chamei a Artesp, não, tem que pagar mesmo. Falei, tá, paguei. Fui para a delegacia, registrei um BO e abri um processo, judicializei, né? Nesse ano, por exemplo, eu fiquei sem poder movimentar um centavo da minha conta bancária, porque um banco virtual, não vou falar qual aqui, tá, né? Vamos fazer... para não... É. Enfim. Já para lá. Queria uma autentificação facial que eu não conseguia tirar sozinho, porque sou uma pessoa cega, consigo usar de muitas formas meu celular, podemos falar disso daqui a pouquinho, mas uma autentificação facial não era possível. Então eu fiquei uma semana sem poder usar um centavo de todas as minhas economias guardadas nesse banco virtual. Eu até falei, tal banco sequestrou meu bem, pus nas redes sociais, no Instagram, aí me ligaram lá, gestores, resolveram o meu caso, só que não é o meu. O seu caso, porque você tem voz, porque você está nas redes sociais. E o cara que tem lá R$30, 40, 50, o cara que recebe Bolsa Família ou Auxílio Inclusão, que não sabe sequer que tem direito a ter direitos, não é o meu caso, não é disso que nós estamos falando. Eu já passei dessa fase do meu caso, ainda bem. Estou falando do caso de milhares de pessoas que sabem sequer que elas possuem direitos. E se fazem isso comigo, imagina o que não fazem, né? Com uma pessoa que não tem que essa... não sabe que não sabe que tem direitos. E que não consegue, não tem os meios, muitas vezes, para ir na internet, para mobilizar a imprensa, para mobilizar o judiciário. Então é disso também que a gente fala um pouco nas nossas ONGs, nas nossas entidades, da importância da defesa de direitos. Né? Porque tem muitas pessoas que não sabem que sequer têm esses direitos. Sim, ainda tem muita gente no Brasil que não tem nem conta corrente, né, Exato. Beto? É uma coisa que muita gente, milhões de pessoas não têm acesso. Inclusive tem até uns novos influenciadores aí que a internet, né, ainda bem deu essa voz para algumas pessoas, e são pessoas que vieram dos interiores aí de alguns lugares, perceberam isso e que hoje, como tem voz e dinheiro, estão fazendo banco para esse público, para atingir essas pessoas que não têm conta corrente. Exato. Agora, onde estão as empresas que não perceberam isso, né? O que me assusta muito é isso também. Você me falou do exemplo do reconhecimento facial, e a gente tem outras pessoas também que, né, que de repente não tem não tem a mão, né? Não tem o globo ocular. Porque muitas pessoas não têm o globo ocular. E aí, como é que essa leitura faz a leitura? Não tem como fazer a leitura, porque ela foi programada para fazer uma leitura com o globo ocular, né? Digital. Sim, e aí? Aí elas ficam à margem, porque as empresas, em regra, né, muitas empresas a maioria das empresas não respeita esse segmento. Mas se isso é lei e está de alguma forma discriminando, não devia ter algum tipo de sanção? As punições ainda são baixas. Nós estamos falando muito isso, a importância de fortalecer um pouco essa, assim, se não vai pelo amor, e eu acredito sempre pelo amor. Eu gosto pelo diálogo, também. Eu prefiro, né? Mas, infelizmente, chega uma hora que esgota. Entendo. Esgota, né? Então, assim, veja. Às vezes, companhias aéreas. Até hoje, às vezes, algumas vezes eu viajo, eu fico entre São Paulo e Brasília, enfim, fico metade do tempo fora. Algumas empresas aéreas ainda não sabem como receber uma pessoa com cão-guia.
Então, toda vez você explica. Melhorou. Não são mais constantes, né? Essas dificuldades. Mas ainda eu me deparei, vindo de Brasília, há uns 3 meses atrás. Estávamos fazendo um evento com políticos, personalidades de âmbito federal, nacional. O cão-guia super recebido, acarinhado, brincando ali, recebendo as pessoas curiosas, porque tem essa curiosidade. A hora que fui embarcar na companhia aérea, que eu sempre embarco, uma equipe de funcionários cismou que o cão tinha que ter marcado no cão, que ele é um cão-guia. Falei, o que é? Tatuar o cão? Porque tem o documento, tem o equipamento, tem a carteirinha, tem a medalhinha, o cão tem um chip implantado. Vocês querem que eu faça o quê? Que eu tatue? Ele é um cão-guia, a documentação tá aqui. E aí vieram pessoas com aquela arrogância, com a abordagem muito de coerção, muito de segurança de uma empresa, bater de frente comigo, né? E aí eu tive que explicar, é lei. E aí comecei a mobilizar a internet, falei com alguns contatos que eu tinha na empresa, veio a palavra desculpa dessa empresa. A minha vontade era novamente judicializar, mas se eu for judicializar cada coisa, eu não vou trabalhar, não vou estudar, não vou namorar, não vou tomar cerveja, enfim. Entendi. Olha que situação. E assim, se você pensar, né, que voo é um serviço, entre aspas, elitizado, sim, né? Sim. Que deveria ter todo e qualquer conhecimento de legislação sobre todo e qualquer assunto de passageiros. Mas é louco, às vezes você entra num botequim e é bem recebido. E às vezes você vai num restaurante, sei lá, com algumas estrelas e o pessoal fica com cara feia, com má vontade. O preconceito direto ou indireto, ele não tem muito essa de acontecer num local e no outro não. É muito doido. Eu cheguei à conclusão que o status... A gente pensa, né, tende a pensar, né? Que uma empresa grande ou com um local mais refinado tem essa pegada mais inclusiva. Mas, assim, eu não tenho uma estatística, mas a minha vivência me permite dizer que é meio a meio, viu, Vivi? Nossa. Às vezes você não imagina que vai se deparar com preconceito, com a falta de acessibilidade, se depara em um local A, B, e independentemente de ser um local refinado, ou de um local grande, ou de uma concessionária, né? Porque a questão da empresa aérea é uma concessão, né? Então se depara. Às vezes até no próprio meio das pessoas com deficiência. Eu faço parte de um conselho, voltei também a esse, que é o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, o CONAD. E nós estávamos discutindo a questão do acesso à pessoa com deficiência visual, com cão-guia, às empresas aéreas. Isso há 3 anos atrás. Aí veio uma conselheira, não, mas de fato tem que pedir isso, tem que pedir aquilo, colocando 1000 dificuldades para o acesso de um cão-guia à empresa. E eu falei, olha, desculpa, acho que eu estou no lugar errado. Porque daqui a pouco vocês vão pedir documentação extras também para eu entrar nesse espaço aqui, que com licença, esse espaço é nosso. É o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência. Então veja que muitas vezes a gente se depara com preconceito em próprios lugares que falam da política pública da pessoa com deficiência. Que loucura. Em uma outra reunião que eu fiz em um outro conselho, há algumas semanas atrás, uma pessoa falou, olha, nós não precisamos mais custear bengalas, porque agora tem um aplicativo no celular que a pessoa com deficiência consegue, com o celular, com o iPhone dela, ir do ponto A ao ponto B. E quem vai dar o celular para a pessoa? Eu falei, primeiro, me fala qual é o aplicativo, porque eu estudo tecnologia e não conheço. Posso não conhecer, mas me fala qual é. E ela não falou, né? Todo mundo tem condições de ter iPhone? Não. Vivi, bengala, custa R$100. Tem muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social que não conseguem comprar uma bengala. Lara Mara é a maior doadora de bengala do Brasil. Doou milhares de bengalas. Milhares. Quanto custa uma caneta? Uma caneta... R$2. R$2. Quanto custa uma caneta para pessoa cega com baixa visão, você sabe? Não tenho ideia. Então, uma caneta, a gente fala que a máquina Braille é uma caneta para pessoa cega e com baixa visão. Hoje custa, em média, R$2.500, R$3.000. Então, a pessoa cega não escreve. Ela vai ou ter que fazer uma campanha na comunidade, ou vai ter que guardar muito dinheiro para comprar, ou vai depender, né, de um tempo guardando dinheiro, ou de uma ação social. Lara Mara, por exemplo, doou milhares de máquinas Braille para crianças, adolescentes, jovens de todo o Brasil, sobretudo da região Nordeste. E sabe o que é louco? Só havia máquina... A gente fala que é caro hoje, realmente é, R$3.000.
A minha mãe, quando era criança, ela... Vou arrumar aqui. Peraí, que ele colocou mais uma água aqui pra você, tá? Tá. Vou pôr só mais distante pra você não bater a mão. Legal. A minha mãe, quando era criança, ela teve que alugar uma máquina Braille para mim. E é assim que pessoas cegas estudam. Para poder fazer um trabalho de escola, precisa de uma máquina dessa. Custa R$3.000, é isso? R$3.000, é. E custava mais. Na época eu era criança, custava equivalente a $1.500, $2.000. Então minha mãe teve que alugar uma máquina Braille, pagar acho que quase um salário mínimo da época, dinheiro que ela não tinha, para que eu pudesse ter acesso ao Braille na escola. E é por isso que a gente tem agora eu vou falar sobre as empresas. Falar, mas tem pouca gente capacitada, pouca pessoa com deficiência capacitada no mercado. A gente teve a Carolina Guinarra, incrível, que falou, não, isso não é verdade. A gente tem gente capacitada sim. Mas talvez, Beto, a gente como empresa... Aí as empresas reclamam da consequência, mas também não estão atuando na causa, que é, de alguma forma, promover essa inclusão por meio de tecnologias, por meio de repente, não sei, você está falando que tem a Lara Mara que faz a doação, mas as empresas também podem ter algum tipo de compromisso social em relação a isso, se querem gente no seu quadro. As empresas precisam falar mais ainda de diversidade. Diversidade não pode ficar limitada a um segmento ou a outro, precisa falar de todas as diversidades. Sim. As pessoas com deficiência não podem ser tratadas, não devem ser tratadas, na verdade. É como os demais, os etc. A gente tem que estar no bolo ali, né? Com pessoas LGBTQIA+, pessoas negras, população indígena, enfim, tem que estar ali junto. Inclusive, existem pessoas com deficiência com essas características também, Sim. nesses segmentos. Então, na minha opinião, né? Primeiramente, promover a inclusão, o debate sobre diversidade de uma forma ampla nas empresas, de uma forma profissional, de uma forma séria, né? Não só no discurso. Sim. Em segundo, sim, as empresas podem e devem auxiliar uma entidade, uma instituição séria. E assim, se você me permite, né? Você falou do diálogo, segura aí as instituições aí. Mas eu acho que para a gente fazer esse diálogo de verdade, a gente precisa de pessoas com deficiência, a gente precisa... Para o diálogo existir, você precisa dessas pessoas para conversar sobre isso, e não ficar no cluster da empresa que está sempre viciado com os mesmos tipos de profissionais a vida inteira. E não partir assim, quem que pode trazer a realidade de fato para uma pessoa, para a empresa? Pode ser uma pessoa sem deficiência? Até pode. Eu não consigo falar sobre como funciona para você. Sim, mas nós temos estudiosos, ok. Então pode ser um acadêmico para falar sobre deficiência e inclusão, que estudou, que se debruçou sobre o tema? Pode. É aceitável? É. É legítimo? É. Mas não é mais legítimo levar uma pessoa com deficiência? E uma pessoa com deficiência que esteja também apta a falar sobre isso. Claro. Né? Porque levar também só pelo fato de ser uma pessoa com deficiência, ela pode chegar nessa empresa e falar um monte de bobagem. Né? Então, é uma questão de pesquisa, né? De o que eu quero fazer, quem eu quero trazer, como eu quero legitimar essa ação. Aí vou buscar uma pessoa sem deficiência, posso até buscar, ok, é estudioso, tem um estudo sério, ok, vamos trazê-la. Mas se eu puder trazer uma pessoa com deficiência, que também estude, que também tem essa pegada da inclusão, da acessibilidade, aí você torna a coisa muito mais legítima. Eu concordo. Mais natural. Né? Aí você faz de fato. Inclusive, você está fazendo a inclusão nesse momento. Exatamente. E aí, Vivi, tem uma coisa que também é bem louca. As empresas muitas vezes ligam pra gente e falam: Beto, você vem dar uma palestra? Venho. Aí você muitas vezes fala: tudo bem, onde é, qual horário? Manda um carro, tal. E aí você pergunta: qual que é o valor? Não, tem que ser como voluntário. Sorry, voluntário é ótimo. Existe a categoria, existe a normalização de voluntário, mas você achar que inclusão e acessibilidade sempre, e respeito à diversidade humana, sempre pode ser no voluntário? Desculpa. Pode ser em alguma situação? Pode. Né? Atendo algumas empresas, atendemos, muitas pessoas atendem, empresas, enfim, às vezes voluntariamente, mas isso não pode ser um costume, não pode ser uma regra. Porque uma empresa que está oferecendo, querendo abrir um espaço, toda vez só para um voluntário, ela de fato não está querendo investir em inclusão e acessibilidade. Sim. Ela quer às vezes tirar uma foto, quer fazer um evento lá, se sair bem com os funcionários e com o mercado, e não fazer a acessibilidade da forma correta. E a pessoa com deficiência tem conta para pagar.
Sim. Assim como o professor, o doutor, o acadêmico, o consultor, né, o gestor também tem. As ONGs, né, elas têm, em regra, ainda têm, né, possuem, menos usados agora, mas ainda possuem prédios, salas, equipamentos, pagar, né? funcionários. Existem ONGs com voluntários? Tem, a maioria, inclusive, conta com voluntários. Mas não é só com voluntários. Tem uma folha de pagamento para ser ali cumprida todo mês. Claro, claro. E essa é a promoção correta, né, da coisa, né? De você profissionalizar, inclusive, porque quando você não quer pagar também, né? Até que ponto você está profissionalizando, né? Até que ponto você está reconhecendo aquele profissional, né? Exato. E não limitando ele à deficiência dele. Exatamente. Né? Tem isso. Igual a lei de cotas. Vou contratar, tal, só por contratar. Ou vou pôr aqui, às vezes a pessoa tem um doutorado, tem um mestrado, ou tem uma formação, e só tem lá uma vaga para uma função A, B ou C muito aquém do que ela, né, tem essa formação, esse conhecimento. Então é mau aproveitamento. Leva uma pessoa com deficiência para a empresa, para o espaço e execute a inclusão de forma séria e verdadeira que todo mundo vai ganhar e ganhar muito. É isso, verdade. sem dúvida. Mas como é que eu posso, Beto, quais são as ferramentas, não sei se são ferramentas ou comportamentos que eu preciso ter para promover essa alta performance da pessoa com deficiência? A gente fala da inclusão, mas na prática, como que eu tenho que escutar mais essa pessoa? Isso é uma das questões óbvias que a gente tem que fazer, como escutar, mas eu vejo muito, muito pouco oportunidade de protagonismo de pessoas com deficiência, até de qualquer outra minoria também, sim, tá? Dentro das empresas. Eu vejo que a gente dá pouca oportunidade para esse protagonismo. O que eu preciso fazer para dar essa oportunidade? Mente e coração abertos. E respeito. E fazer com a cabeça e com o coração. Né? Porque para mim, enfim, existe uma questão de mercado, mas existe também uma questão social nisso. Né? A empresa ela depende do lucro, ela visa o lucro, mas você fazendo a inclusão e a acessibilidade de modo correto, de modo legítimo, você inclusive amplia o seu diálogo com o mercado, né? Com o interno, com os funcionários, com os colaboradores, mas também com o mercado externo, com a sociedade. Então, não fazer só por ser como favor, ou por sair bem na foto, não pega mais, não cola. E não é sustentável, né, Beto? Sustentável. Não sustenta. As pessoas não ficam nesse ambiente. Mesmo porque inclusão, assim, não é só contratar também uma pessoa porque tem uma lei. Ok, eu vou contratar. Eu vou dar o equipamento correto? Você não dá um carro, um computador, se a pessoa é motorista, vai ter um carro para trabalhar, um carro bom. Senão não vai ter um bom trabalho, né? Para a pessoa com deficiência fazer um bom trabalho, ela tem que ter um local minimamente preparado. E era muito caro antigamente, Vivi. Hoje não é mais. Ah, que legal. Hoje, para pessoa cega, por exemplo, um leitor de telas lá há 10 anos atrás, 15, custava cerca de R$1.500, $1.500, $1.000, para eu tornar um computador acessível para pessoas cegas. Hoje a pessoa baixa um software gratuito e torna, o computador sai falando. Ou aumentando a tela. Nós não temos desculpa mais para não ter pessoas com deficiência. E se tiver algum gasto, e se você tiver esse gasto, fizer da forma correta, a pessoa sendo um profissional bem aceito, recebido, recepcionado, ela vai devolver isso em lucros. Não é caridade. É um profissional que eu preciso, que ele esteja bem preparado, seja um profissional apto para aquela função. E a questão dele ser uma pessoa com deficiência é só uma dentre dezenas de características. E eu vou cobrar esse profissional. Esse profissional precisa seguir, né, a política, a cultura da empresa. Ele não deve estar à margem desse processo de horários, de entregas. Eu devo inserir de forma concreta, incluir esse profissional. Inclusive, não só na empresa, porque muitas vezes as pessoas recebem bem na empresa, e aí tem o happy hour da sexta-feira, vão todos os funcionários. A pessoa com deficiência, às vezes, sequer é convidada. Não chamam para almoçar. Que inclusão que é essa em horário comercial? Inclusão é 24 horas por dia. E aí fica difícil de eu querer performance dessa pessoa. E aí a própria performance da empresa também se perde nesse processo, porque a pessoa não se sente valorizada, a empresa acha que ela não está devolvendo de forma correta, vira, enfim, um ciclo aí que não termina, em regra, não termina bem. Nós temos hoje, para você ter ideia, né, desde
da criança com deficiência. Hoje, lembra que eu te falava da escola nos anos 80? Uhum. Eu esperava, às vezes, 3, 5 meses para receber um livro gravado em braille. Hoje, a gente tem as tecnologias. Eu não tinha, na época, brinquedo específico para crianças com baixa visão. Hoje, por exemplo, existem centenas de brinquedos também criados especificamente para as pessoas com deficiência visual. Por exemplo, a Laramara tem uma linha de brinquedos do lúdico desenvolvida especificamente para crianças cegas com baixa visão, com cores, né, para estimular a visão da criança que enxerga um pouquinho do bebê, com texturas diferentes, com aromas, com barulhos diferenciados. Então, hoje a inclusão já está nesse nível de, desde a criança ter acesso a ferramentas que, quando ela se tornar uma pessoa, uma adolescente, um adulto, ela vai estar já melhor preparada para isso. Agora, quando você fala da escola, né? E assim, eu acho que a inclusão começa aí, né? Bom, a grande crise aí na adolescência é muitas vezes a falta de pertencimento para todo mundo, para todo adolescente, é a falta de pertencimento. E quando você me fala, né, de você na escola, eu fico pensando nisso, como que, se para o adolescente, né, que não possui, que não tem deficiência, já tem essa crise forte de pertencimento, imagine uma criança, um adolescente com deficiência, como que para ele é essa questão de pertencer. E depois eu acredito que isso, Beto, é levado para o ambiente de trabalho, né? Sim. A questão de pertencer. Nunca pertenci, não pertenci na infância, não pertenci na adolescência. Como que é para ele? Aí eu acredito que ele precisa desenvolver essa competência, eu não sei se é uma competência, de se entender pertencente. Como que é isso? Eu não sei se isso faz sentido para você. É aí que entram alguns aspectos muito importantes. A família. É importante que a família, desde criança, já não trate, né, essa criança nem como herói, nem como coitadinho. Sim, é lógico que mãe, geralmente, aí vai, né, adular o filho, tem as questões aí. Mas, assim, o fato de ser uma criança com deficiência não pode ser colocado, essa criança não deve ser colocada, não pode, é muito forte, não deve ser colocada em um pedestal. Né? Você é o máximo, é maravilhoso. Isso é tão prejudicial como se você também fizer o processo contrário. As pessoas se perdem nesse caminho. Se elas sempre acharem que elas são especiais, né? Tinha até aquele termo, né? O superdotado para pessoa com deficiência, pessoa excepcional ou especial. E especial, a gente não é especial. Não. A gente é especial às vezes a gente não é. Todo mundo, com ou sem deficiência. Então, a família é fundamental. O ambiente escolar é fundamental. Que as crianças já lidem com a diferença, com a diversidade, com o amiguinho que tem outra crença, que tem outra cor de pele, né, que é mais lento ou que é mais ágil. E o que é ser lento ou o que é ser ágil? Senão uma perspectiva que um tem a partir de si em relação ao outro. É verdade. Né? O mais lento, né, vê o outro como mais ágil. E o mais ágil pode ver o outro como mais lento. Então veja que é o ponto, né? O que é alto e baixo depende do nível que você está em relação ao que você observa. Então, a família é fundamental, a escola é fundamental. E eu bato sempre em uma tecla, Vivi. As entidades são fundamentais. O terceiro setor faz um trabalho que, se não fosse ele no Brasil, para as pessoas com deficiência, a minha realidade e a realidade de milhares de pessoas com deficiência ou as realidades seriam outras, bem piores. Nós não teríamos avançado tanto em legislação, em inclusão, em acessibilidade, em cultura. Porque a criança, ela vai estar na escola regular com os demais amigos, mas ela precisa, muitas vezes, de um suporte para aprender o braille, para encontrar amiguinhos que também não enxergam como ela. Sim, porque quem ensina, né, Beto? Estou aqui imaginando, né? Assim, talvez São Paulo tenha mais uma facilidade, Rio, as capitais, né? Mas umas cidades no interior. Quem que ensina? Sim. E não dá para achar que o Estado vai fazer tudo. Não dá. E aí eu falo, as entidades não concorrem com o Estado, elas complementam algo que o Estado ainda não conseguiu fazer. Ela chega até pessoas nas quais o Estado, né? E aí esse Estado, o Estado brasileiro, não conseguiu chegar.
E muitas vezes o próprio Estado não reconhece essas entidades como deveria reconhecer. Tem dificuldades, muitas vezes, de reconhecimento, de certificação. Existem críticas. As entidades estão fazendo esse papelzinho aí de assistência, de filantropia. Não é um papelzinho, não. As entidades fazem um baita de um trabalho. Eu falava em Brasília semana passada, vamos fechar as entidades e ver o que acontece. Né? Se as entidades hoje fechassem e todas as pessoas com deficiência fossem totalmente para o Estado, seria um caos. Porque as entidades, elas possuem o DNA da inclusão e da acessibilidade. Porque ela tem a família da pessoa com deficiência, a própria pessoa com deficiência, os profissionais que estudaram, né, pesquisadores da deficiência. E aí, se você me permite, eu sempre falo de um líder para mim, que é um cara que não é cego, que não é uma pessoa com deficiência, mas que fez um baita de um trabalho, que é o Dr. Vitor. Dr. Vitor Cialis, por exemplo, grande dono, né, de um grande laboratório, um dos maiores empresários que o Brasil já teve, e fundou a Laramara. Teve uma filha cega, a Lara, né, a filha mais nova, e ele e a mulher, mesmo com muito dinheiro, tiveram muita dificuldade para conseguir inclusão e acessibilidade para a Lara nos anos 80. E essa experiência pessoal dessa família, que né, é uma das mais ricas do país, levou, olha, se nós estamos encontrando dificuldades para nossa filha, imagine, né, como estão as famílias com menos condição financeira. E aí fundam, há 31 anos atrás, a Laramara, que já atendeu mais de 12 mil pessoas cegas, com baixa visão e com múltiplas deficiências, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil. Já doou milhares de máquinas Braille, bengalas, livros de orientação e mobilidade, livros de como a mãe fazer brinquedos para os seus filhos, como a mãe, né, como que a mãe deve agir quando tem ali um filho, né, recebe uma criança com deficiência na família. Então, esse é um papel fundamental. E o Estado não tem... As prioridades do Estado, muitas vezes, são outras. Às vezes, ele até quer fazer, mas ele não consegue fazer com essa excelência. Uhum. Né? E eu sou, assim... Fui habilitado e reabilitado por uma entidade. E eu hoje defendo as entidades, as organizações não governamentais, por 2 motivos. Um, porque eu estou dentro delas. Uhum. E eu sei que a maioria absoluta, né, a maioria séria, algumas destoam e devem ser verificadas. Claro. Nem todas são perfeitas. Mas 99% das entidades fazem um trabalho muito legal, muito sério, que precisa ser melhor aproveitado pelo Estado, dando condições delas fazerem ainda mais, porque o Estado não consegue, pelas empresas e reconhecidas também pela sociedade. Eu acho isso fundamental. Eu tenho hoje isso como uma missão, sabe? Devolver um pouquinho, e a Laramara me permite. Eu só cheguei e vivi até aqui porque eu passei pela Laramara. Senão não seria conselheiro nacional, não seria jornalista, sociólogo. Né? Eu não presidiria uma entidade hoje de âmbito nacional, que atua também no internacional. Então, assim, eu tenho o dever de devolver para a sociedade um pouco do que a sociedade me deu, através de uma entidade. E aí, além do dever, a responsabilidade, que é muito grande. Mas é gostosa, eu curto. Sim, você falou uma coisa interessante, né, Beto? Eu falo muito, né? Imagina! Não, tá uma delícia. Você falou uma coisa interessante de devolver o que você recebeu, né? E você tem uma consciência muito grande disso que você recebeu, né? Que te colocou onde você está hoje. E aí eu fico pensando, né, que muitas pessoas, né, talvez a grande maioria, e enquanto você estava falando, eu tentei pensar nisso, né? O quanto eu tenho que devolver para a sociedade também. O quanto eu, que, né, não tenho uma deficiência, também tenho que devolver. Então, você tem uma consciência da qual eu talvez não tinha pensado sobre isso. E com essa sua fala fez muito sentido para mim, né? Quando eu devolvo, eu melhoro tantas vidas, tantas... E quando, por exemplo, né, você falou do Dr. Vitor, né? Isso, Vitor Cialis. Ele teve essa consciência, né, de devolver... Claro que ele pôde devolver bastante para a sociedade, muito para a sociedade. Mas às vezes é uma ação
pequena, né, com uma pessoa que está perto de mim, dentro do meu trabalho, uma gentileza, né, um comportamento que inclua, que traga aquela pessoa para dentro do ambiente, dentro da missão da empresa, que ajude as pessoas a se sentirem mais incluídas. Eu acho que é um papel de todos nós, né, fazer essa inclusão, trazer qualquer tipo de pessoa, qualquer, como você falou, não importa, é o diverso, né? Exato. Trazer o diverso para se sentir pertencente. A gente estava falando, né, ou era muito mimado, né, uma criança com deficiência, ou era escondida, né? A Carolina também falou muito isso, que não podia falar sobre esse assunto, um assunto que, né? E aí essa pessoa cresce, vai para o ambiente de trabalho e ele tem algumas questões aí em relação a relacionamento. Você acredita que isso acontece por conta dessa vivência na infância? E como que a gente pode ajudar esse profissional e todo mundo se autoajudar dentro né, se ajudar mutuamente dentro do departamento para que a pessoa se sinta mais incluída? O que você falou é mágico. Eu também acho isso em relação à nossa história. Se a gente perder de vista quem a gente é, quem a gente foi, a trajetória que a gente fez, a gente se perde como ser humano, enquanto ser humano. Então, perder esse relacionamento com a família, com a história, com as dificuldades, com as habilidades, isso precisa ser melhor trabalhado para que a gente não perca, né, aquilo que nos moldou, né, que nos molda enquanto seres humanos que somos. Né? Tantas coisas boas e também tantas tristezas, tantas conquistas, né? E às vezes lembranças desagradáveis, mas isso nos moldam. E quando você falou do seu Vitor, o que é mágico, né? É que a sementinha que ele plantou, a mulher dele, a esposa dele hoje, Dona Mara, continua, né? É uma senhora já, continua ainda vivenciando essa inclusão, essa acessibilidade, indo até a ONG, conversando com os profissionais, com as pessoas, com os voluntários. E a Lara, que é a filha cega, essa menina, né, cega, hoje é a vice-presidente da entidade. Então veja como você vai começando a transformar a família, as pessoas, a sociedade, o entorno, a comunidade. E é muito mágico. Entra um pouquinho no que você falou. Como a gente pode, né, fazer isso, perceber, aplicar isso no dia a dia? Eu estava, algumas vezes, na Laramara, esperando para alguém me ajudar a me servir. E veja, dentro da entidade de pessoas cegas. E às vezes passavam ali algumas pessoas que também estavam apressadas e passavam direto. Aí vinha o seu Vitor. Você quer que eu sirva o quê para você? O presidente, o empresário. Eu estava uma vez fazendo um trabalho no Rio de Janeiro. Eu conto sempre isso. Eu estava dando uma consultoria no Rio e passei 15, 20 dias lá. E um dia de manhã eu fui tomar café. O pessoal do hotel me ajudando, a me servir no café. E aí veio uma pessoa falar comigo. Beto, já estranhei, falei, sabe meu nome? Quer que eu te ajude no café? Eu falei, não, o pessoal do hotel tá me ajudando. Eu perguntei, quem que é você? Ela, eu sou a Tatiana, filha do seu Vitor, que é uma empresária que estava correndo também com reuniões, com muitas tarefas. Eu não sabia que ela estava nesse hotel, ela não sabia que eu estava, mas ela, quando me viu, veio oferecer ajuda. E ela poderia ter passado batido. Percebe como a Tatiana fez diferente do que eu fiz com a pessoa cega? Como a gente precisa pensar sobre isso. Eu, uma pessoa cega, ouvi alguém precisando de ajuda e passei batido. A Tatiana poderia passar batido por mim, com a correria dela, com as reuniões, eu não haveria, né? Nem saberia que ela estaria ali. E veio... Por que ela fez isso? Olha o exemplo do Dr. Vitor. O exemplo, né, da Dona Mara, que é a nossa presidente atual. A importância de ter a vivência como uma pessoa cega na família, como moldou, né, a atenção que essa pessoa presta no outro, de se colocar à disposição para oferecer ajuda. Então eu acho que é a gente perceber um pouquinho mais, respondendo a sua pergunta, esses sinais. Ter mais atenção para o outro, perceber os sinais do outro em relação a que ele está precisando de nós em algum momento. E às vezes é uma pessoa até sem deficiência. Sem dúvida. Nós temos que tentar tirar da frente esse caráter individualista.
A pandemia agora fez com que nós retrocedêssemos, bom, dentre tantas perdas, fez com que nós retrocedêssemos um pouco na questão do corpo a corpo, do estar junto, do sentir o cheiro, do olhar. E foi preciso colocarmos máscaras, nos distanciarmos, ficarmos em casa. Abriu um grande leque, né, que é o trabalho virtual, o home office, fantástico. Mas a gente não pode se contentar só com isso. Se a gente ficar só com home office, a gente vai só ficar lendo o que o coleguinha escreve, o coleguinha posta, ou como o coleguinha se disfarça na reunião virtual, sempre com uma biblioteca. Tem biblioteca de fundo aqui? Livros ali, né? Olha, se eu te contar, atrás de mim nós temos sim. Uma brincadeirinha, uma coisinha aqui para descontrair. Mas você vê que o mundo não é só isso. Ele perpassa essa biblioteca. Nossa, mas você falou uma coisa incrível, essa coisa de disfarçar, né? Disfarçar quem é, né? Então, pela tela tá mais fácil da gente disfarçar. Você bonzinho, você legalzinho. Ou você muito sacana, mal ou sacana, desculpe o termo. Porque a internet me protege. Então a gente precisa retomar esse corpo a corpo. O estar junto, compartilhar, aproveitar o melhor que as tecnologias nos dão. As tecnologias nos dão. E as tecnologias dão muitas coisas. Mas esse corpo a corpo é fundamental. E aproveitar o melhor do humano também. Sim, porque eu quando voltei, eu fiquei, como eu disse para você, eu ficava antes da pandemia 80% do tempo fora, viajando. E aí eu fiquei 1 ano e meio praticamente sem sair de casa. E quando eu voltei a viajar, eu me percebi com alguns medos que eu acumulei, aí meio que desaprendi algumas coisas. E percebi também profissionais perdidos, porque houve uma rotatividade grande nas empresas, contratação de profissionais, né, que não tinham tanta experiência. Então, eu percebi que as companhias, as empresas, o receptivo em restaurante, em hotéis, em aeroporto, enfim, em rodoviária, tinha dado alguns passos, deu, na verdade, alguns passos para trás, por conta desse 1 ano que a gente ficou em casa. E a gente teve que ficar. E ótimo ter ficado. Isso salvou vida, salvou a minha, de meus familiares. Mas a gente precisa entender que a gente tem que recuperar esse 1 ano e meio só do virtual, porque é muito confortável. Você está na tua casa, sair do quarto, da cama, na verdade, nem do quarto às vezes, né? Da cama para o computador e voltar. E aí você não vai ver a pessoa que está ali em situação de moradia de rua, você não vai ver a criança pedindo Veja que conforto, entre aspas, perigoso. É verdade. É isso. É verdade. Viajei agora, né? Não, você viajou, foi uma viagem boa, viu? Essa viagem aí. Que a gente tem que ir para esse destino de vez em quando, viu? Tem. E, Beto, você estava falando, né? E assim, da acessibilidade. Eu fiquei pensando, né? Que eu acho que o primeiro passo para a acessibilidade é a acessibilidade de nós mesmos. É a gente ser acessível para o outro. Sim. É a gente deixar o acesso livre, né, para poder escutar, sentir o outro com as suas características, que muitas vezes são diferentes das nossas, mas que se a gente tiver aberto e acessível, então essa acessibilidade não é só física. Física que eu digo, né, um piso, uma mesa adequada, um computador adequado, né? Não é só de recursos. Mas essa acessibilidade que eu falo é uma acessibilidade de estar disposto, de estar de prontidão para interagir e para obter do outro o melhor do outro e dar o melhor de você para o outro. Eu acho que é aí que a gente tem um grande ganho dentro de uma empresa, dentro de qualquer lugar que a gente estiver falando aqui, dentro de uma casa que seja, de um relacionamento, qualquer tipo de relacionamento. A melhor acessibilidade que existe são as pessoas. A melhor tecnologia que existe no mundo são as pessoas. Você pode ter a melhor tecnologia, um espaço melhor preparado possível. Se você tiver ali preconceito ou capacitismo ou pessoas não dispostas a receber, a conviver, né? Você pode mascarar a acessibilidade e a inclusão, mas ela não vai acontecer de forma efetiva. Então, só tecnologia não dá conta. Só rampa não dá conta. Só braille não dá conta. Né? Materiais, o piso, tátil, podotátil, não dá conta. Então você tem que ter pessoas preparadas. As cidades, a gente sempre fala, né? Vou construir rampas, para quê? É só para a pessoa, né, que está em cadeira de rodas, para o cadeirante? Não. É para toda a cidade.
Uma mãe empurrando um carrinho de bebê, ela vai usar a rampa. Sim. Né? Por que símbolos nas placas? Porque existem pessoas que não, além de pessoas com deficiência, pessoas que não tiveram acesso a leituras. A leitura, o estrangeiro que não domina o idioma. Por que eu vou fazer uma rampa no meu estabelecimento? Porque em uma situação de risco, e aí existem pesquisas que apontam, as pessoas, ao invés de escolherem degraus, vão sair pela rampa. Olha é instintivo. Só, que né? interessante. Por que é uma calçada rebaixada? É para pessoa com deficiência, né? Que esteja usando uma muleta, uma cadeira de roda, sim. Mas é também para o idoso. Sim. É também para a pessoa que teve um incidente, ali está com a mobilidade reduzida por um Sim. tempo. Então, quando você pensa em uma empresa, em uma cidade, em um edifício, em um comércio acessível, não é só de pessoas com deficiência que você está falando. Você está facilitando a vida de todas as pessoas. Sim. Com e sem deficiência. E pessoas com deficiência também consomem. Claro. Nós somos aí cerca de... Eu gosto de usar esses dados, as pessoas às vezes não... Até hoje tem uma discussão muito grande, mas o IBGE de 2010, é com esses dados que eu gosto de trabalhar, políticas públicas, falam em cerca de 45 milhões de brasileiros com deficiência, 23,9% da comunidade, da população. Então imagina só, né? O quanto você pode também pensar nessa pessoa como uma pessoa que consome, que viaja, né? Que pede ali um lanche pelo aplicativo. Sim. E você pode transformar o seu comércio em um comércio acessível, a sua empresa em uma empresa acessível. Acho isso muito legal. Eu conheci, se vocês quiserem depois subir até um espaço aí, um videozinho, conheci um lugar maravilhoso que chama Campo dos Sonhos, lá em Socorro. E aí esse empresário teve uma sacada que foi, eu quero transformar o meu hotel fazenda um pouco mais acessível para as pessoas com deficiência. Ele criou lá a tirolesa, que a pessoa com deficiência física consegue descer, cadeiras para as pessoas fazerem os passeios a cavalos. E aí ele começou a conquistar não só as pessoas com deficiência, mas os familiares, os idosos, as pessoas que sofreram acidentes. E hoje ele fala, Beto, hoje o meu maior público é de pessoas com deficiência. Mas as pessoas que não têm deficiência, às vezes vêm aqui no meu hotel fazenda. Por quê? Como eu aceito o cão guia e decidi também aceitar todos os cães, todas as pessoas sabem que podem trazer o seu cão. A criança não tem deficiência, mas tem uma cadeirinha especial, que foi pensada para a pessoa com deficiência, mas que a criança sem deficiência pode usar com mais segurança para fazer um passeio no parque. Então veja como as coisas se dialogam, né? Sim. E você está falando, e eu estou achando incrível pensar, né, que na verdade pode ser, hoje que a gente imagine que esse número de 40 milhões hoje, né? Mas a gente também pode imaginar que a expectativa de vida aumentou pra caramba e que os problemas da terceira idade, mais para frente, acabam acontecendo, que você vai ouvir menos, você vai ter baixa visão, né? Diminuir aí tua visão, diminuir tua mobilidade. Então, todas essas... tudo que você está falando vai servir para todo mundo em algum momento, né? Todo mundo, assim, vai ter um problema de mobilidade, vai precisar usar uma bengala mais tarde. Um aparelho de audição. Um aparelho de audição. Um óculos, uma lupa. Todo mundo vai passar por isso. Se tiver sorte de viver até lá. Então, quando a gente pensa em transformar um ambiente inacessível, a gente está pensando em todo mundo, Beto. Com certeza, com toda a certeza. E aí construindo um mundo melhor, né? Para quem? Para os filhos, para os netos, mas também para você. Também para nós, enquanto idosos. Legal, Beto. Olha, você é consultor de inclusão, processos de acessibilidade. E assim, para a gente ir já pro final aqui da nossa conversa, que foi 10 minutos, eu acho. Parece que faz 10 minutos que a gente está conversando. Quais são os primeiros passos que a gente precisa, as empresas, para iniciar um processo de adaptação? Um processo de mobilização interna? Quais são os primeiros passos? Quando você chega lá, o que você olha primeiro e fala, gente, presta atenção, vamos começar por aqui. Vontade legítima. Boa. Se não começar por aí, não rola, não acontece. E segundo, envolvimento das lideranças. Porque as lideranças lideram. Certo.
influenciam. Influenciam, Né? Por estarem à frente dos processos. Então, assim, não adianta você terceirizar, né, para o RH, não adianta você terceirizar só para o departamento que está contratando, então precisa vir nessa hierarquia empresarial muito de cima para baixo. É o exemplo do presidente, do CEO, enfim, do líder que vai motivar ou que vai criar e sustentar no quadro de contratados essa inclusão, essa acessibilidade, esse receptivo inclusivo. Depois partir para ações práticas. Você informar essas pessoas, seus funcionários, porque eles têm os receios, têm os senões, têm os medos. Então, trazer palestras, trazer formação, trazer pessoas com deficiência, estimular campanhas, visitar organizações, apoiar projetos sociais de organizações confiáveis. Então, começar a criar essa política, colocar esse DNAzinho da inclusão, da acessibilidade e do respeito à diversidade humana, de fato, para circular aí nos corpos, nas mentes e nos corações dessas pessoas. E os líderes são fundamentais. As lideranças são fundamentais nesse processo. E dar continuidade. Onde estamos errando, como vamos acertar, né, o que faremos para acertar. Então, qual é a nossa situação atual? Quantas pessoas temos contratadas? X. Por que estamos nesse número? Quais são nossas dificuldades? Onde queremos chegar e como vamos chegar até lá? É como qualquer outro processo, qualquer outro fluxo de planejamento. Não adianta chamar só na CIPATMA o caso da deficiência e da diversidade. Ou só fazer um dia por ano. Né? Claro. Tem que ter início, meio e continuidade. Tem que fazer parte da cultura, né, Beto? Eu não vou nem falar que nesse caso tem que ter fim, mas tem que ter continuidade, tem que ser algo constante. Tem que ser cultural, tem que ser com leveza, com envolvimento, tem que ser com profissionais adequados, com pesquisa de quem pode oferecer uma boa palestra, uma boa formação. Na hora de contratar, qual é o meu cargo que eu tenho aqui? Ok, para a pessoa. E abrir vaga para pessoas. Posso contar um segredo? Por favor. Tem só um pessoal assistindo, mas tá aqui entre a gente. Sempre que eu vejo uma empresa falando que tem vagas para PCD, eu me contorço. Que pessoas com deficiência não são PCDs, não são siglas. Né? Já começa, com todo respeito, e eu sei que aí é uma falta de informação, mas são pessoas com deficiência, um nome que o movimento de pessoas com deficiência demorou décadas para conseguir emplacar. E quando você sugere a PCD, minimiza, compacta para o PCD, você está compactando uma terminologia que para nós, pessoas com deficiência, é muito importante. Nós não somos siglas, nós não somos números, né? Não somos essa coisa reducionista. Nós somos pessoas com deficiência. E quando nós vamos para o mercado de trabalho, nós somos profissionais. E aí sim, nós somos profissionais que temos uma deficiência. Tá. Então, abram vagas. Não abram especificamente vagas para PCD, né, ou para pessoas com deficiência. Abram vagas para todos, todas e todes, se quiserem. E aí, quando essa pessoa chegar, você vai ver o que essa pessoa traz em seu currículo, traz de experiência. E o fato dela ser uma pessoa com deficiência não vai ser o fato que vai ser determinante para a contratação ou não. Acho que isso é muito importante. Eu sei que é um processo, nós estamos evoluindo muito nesse processo de contratação, do envolvimento com as empresas, mas são coisas que às vezes passam despercebidas pelos gestores. Eu tenho aqui uma vaga, tem um percentual, eu sou obrigado a cumprir, então eu vou abrir aqui a vaga para PCD. Ok, tem a sua função, tem o seu papel social, né? Mas a gente precisa mudar um pouquinho isso. Já está na hora, isso já está ficando muito ultrapassado para quem de fato quer colocar inclusão e acessibilidade como algo legítimo, como algo profissional. Entendi. Bom, Beto, nossa, que aula. Muito obrigada por tudo isso que você falou. É
É incrível porque a gente pode, muitas das coisas que você falou, colocar em prática a partir do momento que a gente escuta, que a gente está vendo. A sua história é muito inspiradora, assim, de verdade, para ver como você realmente passou pelas barreiras da vida e mostra pra gente, para qualquer pessoa, que a gente pode, assim como você, assim como eu, passar por algumas barreiras que às vezes a gente pensa que não dá para passar. Né? Então, quando a gente escuta a sua história, se eu contar minha história aqui, você vai chorar também. Então... Todos temos as nossas histórias. Todos temos as nossas histórias, e as histórias que valem muito a pena, as histórias que inspiram outros a continuarem. Eu agradeço, viu, pela oportunidade. Muito obrigada. Que show, convido todos a conhecerem a Laramara, www.laramara.org.br, pelas redes sociais também, conhecer a UNCB e se interarem um pouquinho mais. E parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Eu, enquanto jornalista, sociólogo, penso que a comunicação, assim como a educação e a saúde, são vias para a gente construir uma sociedade mais justa, mais acessível e uma sociedade para todas as pessoas humanas. É verdade. Você tem uma rádio também no YouTube? Ah, sim. A nossa Organização Nacional de Cegos do Brasil tem uma rádio chamada Rádio ONCB. São 15 profissionais contratados. Olha só. Cegos com baixa visão, que editam, inclusive, vídeos. Bom, inclusive eu edito. Meu canal do YouTube, os vídeos que estão lá, quem edita os vídeos sou eu. Ah, que legal. Através do Reaper. Olha só. E temos, sim, essa rádio NCB que fala de inclusão, que fala de acessibilidade, de respeito à diversidade humana. E um canal também chamado ONCB na Rede, no YouTube. Esses profissionais cegos com baixa visão apresentam um jornal toda semana de 20 minutos com os principais fatos. E é isso, a gente usa muita comunicação. Laramara usa, a ONCB usa, as demais entidades, porque hoje... comunicar é muito importante, mas principalmente comunicar da forma correta, assim como vocês têm feito aqui, isso é fundamental. Muito obrigado, gente. Valeu. Que delícia ter o Beto aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante, aprendido como a gente tem aprendido a cada podcast que a gente faz, a cada conversa que a gente tem. Divulguem, curtam o canal, ajudem a divulgar esses conteúdos que são super importantes pra gente que muitas vezes está aí tantos anos de estrada e ainda está cometendo os mesmos erros que já passou da hora da gente parar de cometê-los, né? Então vem com a gente, curta o canal, divulga aí pra galera, tá bom? Beto, muito obrigado, gratidão por ter vindo. Valeu, Vivi, eu que agradeço você e todos aí pelo receptivo super inclusivo e acessível que e humano, isso que é importante. Que delícia, obrigada por ouvir isso. Gente, até a próxima, um beijo e tchau, até mais.